política, não é o tribunal aí que vai ser competente para julgar essa autoridade. Em se tratando de crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Poder Legislativo. Por exemplo, crime de responsabilidade praticado pelo presidente. Quem vai julgar é o Senado. Quem julgou o impeachment de Fernando Collor de Mello foi o Senado Federal. Mesma coisa acontece com o governador. Se o governador pratica um crime de responsabilidade, normalmente quem vai julgá-lo é a Assembleia Legislativa do Estado. Mesma coisa vale para o prefeito. Crime de responsabilidade praticado pelo prefeito, quem vai julgar é a Câmara de Vereadores. Então veja que nessa questão, nós estamos falando do crime comum. Não estamos falando do crime de responsabilidade. E aí sim, crime comum, praticado pelo governador, é julgado pelo STJ. Vamos ver a letra D? Vamos só verificar o que ela está escrito na letra D? Vamos ver, põe na tela para nós. A letra D diz o seguinte: competência originária para julgar governador de estado, letra D, é do Supremo Tribunal Federal. É do STF? Olha, meus amigos, não. A gente viu que crime comum praticado pelo presidente, a competência é do STF, é do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, essa alternativa está errada. Errada, meus amigos. Vimos que a letra D é a letra verdadeira. Crime praticado por governador, a competência é do STJ e não do STF. É competência do STF julgar o presidente da República, o deputado federal, o senador, por exemplo. Então, vimos então a primeira questão aí do terceiro bloco do programa de hoje. Vamos ver a segunda questão? Vamos ver o que a segunda questão nos reserva. Põe na tela aí a segunda questão. Vejam comigo, a segunda questão, ela trata do seguinte tema: a competência do juizado especial criminal é determinada pelo lugar em que, vamos ver a letra A. Letra A. Houve a consumação da infração. Meus amigos, será que é verdade? Será que em se tratando da competência do juizado especial criminal, a competência se dá pelo lugar onde se consumou a infração? Bem, essa alternativa A está errada. Não é verdade. A competência do juizado especial criminal não é fixada pelo lugar onde a infração se consumou. Essa é a regra geral do artigo 70 do CPP. Nos termos do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 70, a competência se dá pelo lugar onde se consumou a infração. Aliás, essa é a regra prevista no artigo 70, mas que, como nós sabemos, há exceções. Por exemplo, em se tratando de tentativa, a competência se dá pelo lugar do último ato de execução. A gente viu que em se tratando de iniciativa privada, ação penal privada, a competência pode se dar em dois lugares diferentes. Ou no lugar onde a infração se consumou, ou no domicílio do acusado. Quem vai fazer essa opção é o próprio ofendido. Há outras exceções também, em se tratando de crime permanente ou continuado, que passa por várias cidades, competente ao lugar da prevenção. Portanto, há várias exceções previstas no artigo 70 do CPP. Mas, como nós sabemos, a regra é o lugar onde se consumou a infração. Vamos ver então a alternativa B. Vamos ver a alternativa B o que ela diz. A alternativa B diz: a competência do juizado especial criminal é determinada pelo lugar em que, letra B, a infração foi praticada. Bem, meus amigos, a gente sabe que a Lei 9.099 tem uma regra especial acerca de competência, acerca da competência territorial. E por isso, diante dessa afirmação, eu lhes digo que a letra B está correta. Ela está certa. Ela é o X da questão, minha gente. A letra B é o X da questão. Em se tratando da Lei 9.099, a competência se dá pelo lugar onde a infração foi praticada. Não se sabe exatamente o que é isso. O que é lugar onde foi praticada a infração? Há autores que acham que isso significa que é o lugar da conduta, o lugar onde a conduta foi praticada. É a posição, por exemplo, de Ada Pellegrini e Grinover. Não obstante, outros autores acham que lugar onde a infração foi praticada significa tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. Veja que nessa questão da OAB, eles fugiram da polêmica. O exame da OAB, na primeira fase, realmente foge da polêmica.
Isso porque, como a questão é de múltipla escolha, não pode ter uma questão dúbia, uma questão com duas respostas diferentes. Então, nesses casos, o exame da OAB ele prefere copiar o texto da lei. E segundo o texto da lei 9.099 de 95, a competência territorial é firmada pelo lugar onde a infração se consumou, ou melhor, pelo lugar onde a infração foi praticada. E lugar onde a infração foi praticada, a doutrina diverge o que é. Mas então, se cair novamente no exame da OAB, em que lugar é firmada a competência territorial na Lei 9.099, nas infrações de menor potencial ofensivo, nós vamos responder, como nessa questão, lugar onde a infração foi praticada. Mas vamos ver as letras C e D. Põe na tela para nós a letra C. Vamos ver a letra C. A letra C diz: lugar onde a infração produziu o resultado. Bem, meus amigos, veja comigo que essa letra C se confunde um pouco com a letra A. A letra A, ela diz lugar onde houve a consumação. Agora a letra C diz lugar onde houve o resultado. Portanto, essa letra C também está errada. Essa alternativa também está errada. Porque a regra da competência do CPP, lá do artigo 70, sim, é o lugar do resultado, é o lugar onde o crime se consumou. Mas vimos que essa regra não é obedecida pela Lei 9.099. Vimos, e aliás era a resposta da letra B, em se tratando de Lei 9.099, a competência será firmada pelo lugar onde a infração foi praticada, e não pelo lugar onde o crime se consumou, ou pelo lugar onde se produziu o resultado. Normalmente, o crime se consuma com a produção do resultado. É o que acontece com os crimes materiais. Não obstante, há crimes que nem produzem resultado. É o que acontece, por exemplo, com os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta não possuem resultado naturalístico e, portanto, essa letra C nem seria aplicada a eles. Vamos ver então a letra D de dado. O que diz a letra D de dado? Letra D de dado diz: lugar onde houve o esgotamento dos meios necessários à execução da infração. Bem, meus amigos, será que é competente, então, a Lei 9.099, a competência será firmada pelo lugar onde houve o esgotamento dos atos executivos? Errada! Essa letra D também está errada, meus amigos. Isso porque trata-se de uma hipótese prevista lá no artigo 70 para os crimes tentados, lá para a tentativa. Em se tratando de tentativa, aí sim. É o que diz o artigo 70 do CPP na sua segunda parte. Em se tratando de crime tentado, a competência será firmada pelo lugar onde foi praticado o último ato de execução. Mas não é o que acontece na Lei 9.099. Imaginemos, então, uma infração de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, a ameaça. O agente ameaça uma pessoa em uma cidade e o resultado produzido em outra cidade. É o que acontece numa ameaça por carta ou o que acontece numa ameaça por telefone. Então, nesse caso, a competência não será firmada pelo lugar do resultado. Não se aplica o artigo 70 do CPP. Aplica-se a regra geral da Lei 9.099, em que a competência será dada pelo lugar onde a infração foi praticada. Como vimos, alguns acham que isso é o lugar da conduta, alguns acham que isso é o lugar tanto da conduta como do resultado. Em resumo, lugar onde a infração foi praticada. E assim, meus queridos amigos de todo o Brasil, respondemos a duas questões que já caíram em exames anteriores da UAB. Quero dizer a todos que foi um prazer muito grande estar com vocês em mais um programa Prova Final. Desejo a todos vocês o mais absoluto sucesso na vida e na preparação para o exame da OAB, ok? Tenham todos um excelente estudo, uma excelente preparação e até o próximo programa. Tchau, tchau.